Exercícios simulados. Química básica para concursos públicos. Símbolo do átomo, estrutura atômica. 15 questões. 801-815. Questão 801. Qual é o número máximo de elétrons que o subnível 4F pode conter? A. 2B, 6C, 10D, 14E, 18. Resposta correta: D. Explicação: o subnível 4F pode conter no máximo 14 elétrons. Cada orbital comporta 2 elétrons, spins opostos, e o subnível F possui 7 orbitais, totalizando 7 vezes 2 igual 14 elétrons. Os subníveis têm capacidades específicas. S, 2 elétrons, 1 orbital. P, 6 elétrons, 3 orbitais. D, 10 elétrons, 5 orbitais. F, 14 elétrons, 7 orbitais. O subnível 4F aparece nos elementos lantanídeos, elementos de terras raras, sendo preenchido do C, Z igual 58, ao Lu, Z igual 71. Esta informação é fundamental para compreender a configuração eletrônica dos elementos pesados e suas propriedades químicas, especialmente importantes em aplicações médicas como contrastes para exames de imagem. Questão 802. Qual é a configuração eletrônica do íon Fe sobrescrito 2, Z igual 26? A. Ar3Db, Ar4S sobrescrito 2, 3DC, Ar4S sobrescrito 2, 3DD, Ar3D é Ar4S sobrescrito 1, 3D. Resposta correta: A. Explicação: a configuração eletrônica do Fe sobrescrito 2 é Ar3D. O ferro neutro, Fe, tem configuração Ar4S sobrescrito 2, 3D. Quando perde 2 elétrons para formar Fe sobrescrito 2, os elétrons são removidos primeiro do orbital 4s, mais externo, resultando em Ar3D. A remoção de elétrons sempre ocorre primeiro dos orbitais de maior energia, 4s antes de 3d nos metais de transição. O Fe sobrescrito 2 é biologicamente importante, sendo encontrado na hemoglobina e em diversas enzimas. Esta configuração eletrônica explica suas propriedades magnéticas e capacidade de formar complexos, fundamentais para suas funções biológicas no transporte de oxigênio e reações enzimáticas. Questão 803. Quais são os 4 números quânticos que descrevem um elétron? A, N, L, mililitro. MSB, N, L, J. MSC, N, K, mililitro. MSD, N, L, mililitro. SE, N, P, mililitro. MS. Resposta correta: A. Explicação: os 4 números quânticos são N, principal, L, azimutal ou secundário, mililitro, magnético, e ms, spin. O número quântico principal, N, indica o nível de energia e distância do núcleo. O azimutal, L, define a forma do orbital, S igual 0, T igual 1, D igual 2, F igual 3. O magnético, mililitro, especifica a orientação espacial do orbital. O spin, ms, indica a rotação do elétron, mais 1, 2 ou 1, 2. Estes números quânticos são fundamentais para compreender a estrutura eletrônica dos átomos,
permitindo prever propriedades como raio atômico, energia de ionização e comportamento químico. O princípio da exclusão de Pauli estabelece que dois elétrons não podem ter os 4 números quânticos idênticos. Questão 804. Qual partícula subatômica determina a identidade de um elemento? A. Elétron B, próton C, nêutron D, pósitron I, muon. Resposta correta: B. Explicação: o próton determina a identidade de um elemento através do número atômico, Z. O número de prótons no núcleo define qual elemento se trata: hidrogênio, Z igual 1, carbono, Z igual 6, oxigênio, Z igual 8, etc. Elétrons podem ser perdidos ou ganhos, formando íons. Nêutrons podem variar, formando isótopos, mas o número de prótons permanece constante para cada elemento. Pósitrons e muons não são constituintes normais dos átomos. Esta propriedade fundamental permite a organização da tabela periódica e a compreensão das propriedades químicas. Em medicina nuclear, isótopos radioativos mantêm a identidade química, mesmo número de prótons, mas diferem na estabilidade nuclear, sendo úteis em diagnósticos e tratamentos. Questão 805. Qual é a energia de ionização? A. Energia liberada quando um átomo ganha um elétron. B. Energia necessária para remover um elétron de um átomo neutro. C. Energia liberada na formação de uma ligação. D. Energia necessária para quebrar uma ligação. E. Energia de ativação de uma reação. Resposta correta: B. Explicação: energia de ionização é a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo neutro no estado gasoso, formando um cátion. A primeira energia de ionização remove o elétron mais fracamente ligado, a segunda remove o próximo, e assim sucessivamente. Esta propriedade periódica aumenta da esquerda para a direita, maior carga nuclear efetiva, e de baixo para cima, menor raio atômico, na tabela periódica. Elementos com baixa energia de ionização, metais, tendem a perder elétrons facilmente, enquanto não metais têm alta energia de ionização. Este conceito é fundamental para compreender a reatividade química e a formação de compostos únicos, importantes em processos biológicos e farmacológicos. Questão 806. Quantos nêutrons possui o isótopo sobrescrito 1/3/1I, iodo 131? A. 53B, 78C, 131D, 184E, 237. Resposta correta: B. Explicação: o sobrescrito 1/3/1I possui 78 nêutrons. O número de massa, 131, representa a soma de prótons e nêutrons. O iodo tem número atômico 53, 53 prótons. Portanto, nêutrons igual massa, prótons igual a 131, 53 é igual a 78 nêutrons. O sobrescrito 1/3/1I é um radioisótopo importante em medicina nuclear, usado no tratamento de hipertireoidismo e câncer de tireoide devido à sua capacidade de emitir radiação beta e gama. Sua meia-vida de 8 dias permite tempo adequado para procedimentos médicos. Este isótopo demonstra como variações no número de nêutrons, mantendo o mesmo número de prótons, podem alterar drasticamente as propriedades nucleares, criando aplicações terapêuticas específicas.
Questão 807. Qual é o princípio que estabelece que elétrons ocupam orbitais de menor energia primeiro? A. Princípio da exclusão de Pauli. B. Regra de 1C. Princípio da construção, Aufbau. D. Princípio da incerteza de Heisenberg. Regra de Markovnikos. Resposta correta. C. Explicação. O princípio da construção, Aufbau, do alemão construir, estabelece que elétrons ocupam orbitais de menor energia primeiro. A ordem de preenchimento segue: 1s, 2s, 2 polegadas, 3s, 3 polegadas, 4s, 3d, 4 polegadas, 5s, 4d, etc. O diagrama de Linus Pauling ajuda a memorizar esta sequência. O princípio de Pauli estabelece que dois elétrons no mesmo orbital devem ter spins opostos. A regra de 1 determina que orbitais de mesma energia são preenchidos com um elétron cada antes do emparelhamento. Estes princípios fundamentais governam a configuração eletrônica dos elementos, determinando suas propriedades químicas e capacidade de formar ligações, essenciais para compreender reações bioquímicas e farmacológicas. Questão 808. Qual modelo atômico introduziu o conceito de níveis de energia quantizados? A. Modelo de Thomson. B. Modelo de Rutherford. C. Modelo de Bohr. D. Modelo de Dalton. Modelo quântico atual. Resposta correta. C. Explicação. O modelo de Bohr introduziu o conceito de níveis de energia quantizados, onde elétrons ocupam órbitas circulares específicas com energias definidas. Bohr propôs que elétrons só podem existir em certas órbitas permitidas, sem irradiar energia, e que absorvem ou emitem energia apenas ao mudar de nível. Este modelo explicou o espectro de emissão do hidrogênio. O modelo de Dalton propôs átomos indivisíveis. Thomson descobriu elétrons. Modelo pudim de passas. Rutherford descobriu o núcleo. O modelo quântico atual refinou e expandiu as ideias de Bohr, introduzindo orbitais probabilísticos. O conceito de níveis energéticos quantizados é fundamental para compreender espectroscopia, lasers medicinais e processos de excitação molecular em fotossíntese e visão. Questão 809. Qual é a distribuição eletrônica do oxigênio? Z igual 8. A. 1s sobrescrito 22s sobrescrito 22pb. 1s sobrescrito 22s sobrescrito 22pc. 1s sobrescrito 22sd. 1s sobrescrito 22pe. 2s sobrescrito 22p. Resposta correta. A. Explicação. A configuração eletrônica do oxigênio, Z igual 8, é um S sobrescrito 22S sobrescrito 22P. Com 8 elétrons, o preenchimento segue a ordem energética: 2 elétrons em 1s, 2 em 2s, e 4 em 2 polegadas. Os 4 elétrons em 2 polegadas se distribuem segundo a regra de 1. Primeiro um elétron em cada orbital p, px, py, pz, depois o emparelhamento. Esta configuração explica a tendência do oxigênio de formar duas ligações, completando o octeto, e sua alta eletronegatividade. O oxigênio é essencial para a vida, participando da respiração celular, combustão e oxidação. Sua configuração eletrônica determina sua capacidade de formar ligações covalentes duplas, O, e compostos como HO, CO, sendo fundamental em processos biológicos e farmacológicos.
Questão 810. Qual partícula tem massa aproximadamente igual à do próton? A. Elétron. B. Nêutron. C. Pósitron. D. Neutrino. E fóton. Resposta correta: B. Explicação: o nêutron tem massa aproximadamente igual à do próton, ambos 1 ma. Prótons e nêutrons são nucleons com massas muito similares. Próton igual a 1,007276 UMA, nêutron igual a 1,008665 UMA. O elétron tem massa muito menor, 1.836 da massa do próton. Pósitron tem mesma massa do elétron. Neutrino tem massa desprezível. Fóton não tem massa de repouso. Esta similaridade de massas explica por que o número de massa representa aproximadamente a soma de prótons e nêutrons. A diferença sutil de massa entre próton e nêutron é importante na estabilidade nuclear e nos processos de decaimento radioativo, relevantes em medicina nuclear para diagnóstico e terapia. Questão 811. Qual é o número máximo de elétrons no terceiro nível energético, N igual 3? A. 8B, 18C, 32D, 50E, 72. Resposta correta: B. Explicação: o terceiro nível energético, N igual 3, pode conter no máximo 18 elétrons. A fórmula geral é 2N sobrescrito 2, então para N igual 3, 2, 3, sobrescrito 2 igual 2, 9, igual a 18 elétrons. O nível 3 contém os subníveis 3S, 2 elétrons, 3 polegadas, 6 elétrons, e 3D, 10 elétrons, totalizando 18. Esta distribuição explica por que o terceiro período da tabela periódica tem 18 elementos, do escândio ao criptonil, considerando os metais de transição. O preenchimento progressivo destes subníveis determina as propriedades periódicas dos elementos, influenciando sua reatividade química, raio atômico e capacidade de formar ligações. Este conhecimento é fundamental para compreender o comportamento dos elementos em compostos farmacêuticos e processos biológicos. Questão 812. Qual fenômeno comprova a natureza ondulatória do elétron? A. Efeito fotoelétrico. B. Difração de elétrons. C. Radioatividade. D. Espectroscopia. E eletrólise. Resposta correta: B. Explicação: a difração de elétrons comprova sua natureza ondulatória, demonstrando que elétrons podem comportar-se como ondas além de partículas, dualidade onda-partícula. Quando elétrons passam por cristais ou fendas, produzem padrões de interferência característicos de ondas. O efeito fotoelétrico demonstra a natureza corpuscular da luz, não do elétron. Esta dualidade, proposta por de Broglie, é fundamental na mecânica quântica e explica por que falamos em orbitais, regiões de probabilidade, ao invés de órbitas definidas. A difração eletrônica é usada em microscopia eletrônica, permitindo visualizar estruturas em escala atômica, técnica valiosa em pesquisa biomédica para estudar vírus, proteínas e estruturas celulares com resolução impossível com microscópia óptica. Questão 813. Qual é a carga do núcleo de um átomo de carbono 12? A. 0B, mais 6C, mais 12D, menos 6, mais 18. Resposta correta: B. Explicação: a carga do núcleo do carbono 12 é mais 6,
correspondente aos 6 prótons presentes. O número 12 refere-se à massa atômica, prótons mais nêutrons, mas a carga nuclear depende apenas dos prótons. Cada próton tem carga mais 1, então 6 prótons igual a mais 6. Os nêutrons são eletricamente neutros. Em um átomo neutro, a carga nuclear positiva é balanceada pelos elétrons negativos, 6 elétrons no carbono neutro. Esta carga nuclear determina as propriedades químicas do elemento, influenciando a atração pelos elétrons, e, consequentemente, o tamanho atômico, energia de ionização e eletronegatividade. O carbono 12 é o padrão para massas atômicas e é fundamental em compostos orgânicos, base da química da vida. Questão 814. Qual regra determina como elétrons são distribuídos em orbitais de mesma energia? A. Princípio de Auffaul. B. Princípio de exclusão de Pauli. C. Regra de 1D, regra do octeto e regra de Markovnikos. Resposta correta. C. Explicação. A regra de 1 determina que elétrons ocupam orbitais de mesma energia, degenerados, individualmente primeiro, com os pins paralelos, antes do emparelhamento. Por exemplo, nos orbitais 2 polegadas, um elétron entra em cada orbital, px, py, pz, antes que qualquer orbital receba o segundo elétron. Isto minimiza a repulsão eletrônica e estabiliza o átomo. O princípio de Auffaul refere-se ao preenchimento por ordem de energia. Pauli estabelece que elétrons emparelhados devem ter spins opostos. Esta regra explica o paramagnetismo de elementos como oxigênio, elétrons desemparelhados em 2 polegadas, e é fundamental para compreender propriedades magnéticas de compostos, importante em ressonância magnética nuclear, RMN, usado em medicina diagnóstica. Questão 815. Qual é o elemento químico com configuração eletrônica Ne3s sobrescrito 1? A. Lítio. B. Sódio. C. Potássio. D. Magnésio e alumínio. Resposta correta. B. Explicação. O elemento com configuração Ne3s sobrescrito 1 é o sódio, Na. Z igual 11. O neônio tem 10 elétrons, mais um elétron em 3s totalizando 11 elétrons, que corresponde ao sódio. Esta configuração explica por que o sódio perde facilmente um elétron, formando Na, para alcançar configuração estável do neônio. O lítio tem configuração Re2s sobrescrito 1, potássio Ar4s sobrescrito 1, magnésio Ne3s sobrescrito 2, alumínio Ne3s sobrescrito 2, 3p sobrescrito 1. O sódio é biologicamente importante, regulando pressão osmótica, transmissão nervosa e equilíbrio hídrico. Sua facilidade em perder elétron torna-o essencial em bombas de sódio-potássio, transporte ativo transmembrana e potenciais de ação neurais, processos fundamentais para a vida celular e função cardiovascular. Tabela periódica, 15 questões, 816-830. Questão 816. Qual propriedade periódica aumenta da esquerda para a direita em um período? A. Raio atômico. B. Eletronegatividade. C. Caráter metálico. D. Energia de ionização. E. B e D estão corretas. Resposta correta. I. Explicação. Tanto eletronegatividade quanto energia de ionização aumentam da esquerda para a direita em um período. Isto ocorre devido ao aumento da carga nuclear efetiva,
mais prótons, sem aumento significativo na blindagem eletrônica, resultando em maior atração nuclear pelos elétrons. O raio atômico diminui, o caráter metálico diminui, aumenta caráter não metálico. Esta tendência explica por que metais estão à esquerda, baixa eletronegatividade, baixa energia de ionização, e não metais à direita, alta eletronegatividade, alta energia de ionização. Estas propriedades determinam o tipo de ligação que elementos formam. Metais tendem a formar ligações únicas perdendo elétrons. Não metais formam ligações covalentes compartilhando elétrons. Conceitos fundamentais em química medicinal. Questão 817. Qual família de elementos é conhecida como gases nobres? A. Família 1AB, família 2AC, família 7AD, família 8AE, família 3A. Resposta correta. D. Explicação. A família 8A, ou 18, são os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. São chamados nobres devido à sua baixa reatividade química, resultado de suas configurações eletrônicas estáveis, camada de valência completa, NS sobrescrito 2NP, exceto o hélio que tem um S sobrescrito 2. Essa estabilidade faz com que raramente formem compostos químicos. Família 1A são metais alcalinos, 2 alcalino-terrosos, 7 halogênios, 3 a família do boro. Os gases nobres têm aplicações médicas. Hélio em misturas respiratórias para mergulho profundo e tratamento de obstrução respiratória. Xenônio como anestésico e em tomografia. Sua inércia química os torna seguros para estas aplicações, sem interferir em processos biológicos. Questão 818. Qual elemento pertence aos metais de transição? A. Sódio B, ferro C, cloro D, neônio e enxofre. Resposta correta. B. Explicação. O ferro pertence aos metais de transição, grupos 3,12 da tabela periódica, caracterizados pelo preenchimento dos orbitais de sódio é metal alcalino, 1A, cloro é halogênio, 7A, neônio é gás nobre, 8A, enxofre é calcogênio, 6A. Os metais de transição possuem propriedades únicas, múltiplos estados de oxidação, formação de complexos coloridos, propriedades magnéticas, alta condutividade. O ferro é essencial biologicamente, presente na hemoglobina, transporte de oxigênio, mioglobina, armazenamento de oxigênio muscular, e citocromos, cadeia respiratória. Sua capacidade de alternar entre Fe sobrescrito 2 e Fe sobrescrito 3 é crucial para estas funções. Deficiência de ferro causa anemia, demonstrando a importância dos metais de transição em processos vitais. Questão 819. Quantos elétrons de valência possui o cloro? A. 1B, 7C, 17D, 35E, 18. Resposta correta. B. Explicação. O cloro possui 7 elétrons de valência. Localizado no grupo 7A, 17, sua configuração eletrônica é Ne3S sobrescrito 23P, com 7 elétrons na camada de valência, 3S sobrescrito 23P. Esta configuração explica sua tendência de ganhar um elétron para completar o octeto, formando Cl. O número 17 é o número atômico, total de elétrons,
35 é um isótopo de massa, 18 seria após ganhar um elétron. Os 7 elétrons de valência tornam o cloro altamente reativo, sendo usado como desinfetante devido à sua capacidade oxidante. Em medicina, compostos de cloro são usados como antissépticos, íons cloreto são essenciais para equilíbrio eletrolítico, função renal e produção de ácido clorídrico gástrico. Questão 820. Qual é o menor átomo do segundo período? A. Lítio. B. Carbono. C. Oxigênio. D. Flúor. E. Neônio. Resposta correta. I. Explicação. O neônio é o menor átomo do segundo período. O raio atômico diminui da esquerda para a direita devido ao aumento da carga nuclear efetiva. No segundo período, Li, B maior que C maior que M maior que U maior que F, Ne. Embora o neônio tenha 10 elétrons, sua alta carga nuclear, mais 10, atrai fortemente os elétrons, resultando no menor raio. Esta tendência explica por que gases nobres têm raios menores que halogênios adjacentes, apesar de terem mais elétrons. O pequeno tamanho do neônio contribui para sua inércia química. Seus elétrons estão fortemente atraídos pelo núcleo, dificultando participação em ligações. Esta propriedade torna o neônio útil em ambientes que requerem atmosfera inerte, como em cirurgias a laser oftalmológicas. Questão 821. Qual metal alcalino é mais reativo? A. Lítio. B. Sódio. C. Potássio. D. Rubídio. E. Césio. Resposta correta. I. Explicação. O césio é o metal alcalino mais reativo. A reatividade dos metais alcalinos aumenta de cima para baixo no grupo Li, na K, Rb, Cs. Isto ocorre porque o aumento do raio atômico faz com que o elétron de valência esteja mais distante do núcleo, sendo mais facilmente perdido. O césio tem a menor energia de ionização entre os metais alcalinos naturais. Sua reatividade é tão alta que reage explosivamente com água a temperatura ambiente. Em medicina, isótopos de césio, sobrescrito 1 sobrescrito 3CS, são usados em radioterapia para tratamento de câncer, aproveitando sua radiação gama. Compostos de césio também são usados em relógios atômicos de alta precisão, importantes para a sincronização de equipamentos médicos e sistemas de GPS hospitalares. Questão 822. Qual elemento tem propriedades anfóteras? A. Sódio. B. Alumínio. C. Cloro. D. Hélio. E. Cálcio. Resposta correta. B. Explicação. O alumínio tem propriedades anfóteras, podendo comportar-se como ácido ou base dependendo do meio. Elementos próximos à linha diagonal da tabela periódica, metaloides e alguns metais, apresentam anfotericidade. O álcool reage com ácidos formando sais, comportamento básico, e com bases formando aluminatos, comportamento ácido. Sódio é tipicamente básico, cloro ácido, hélio inerte, cálcio básico. O caráter anfótero é importante em medicina. Hidróxido de alumínio é usado como antiácido, reage com HCl estomacal, e como adjuvante em vacinas. Compostos de alumínio também são usados como adstringentes e antitranspirantes. Esta versatilidade química torna o alumínio valioso em formulações farmacêuticas onde controle de pH é crucial. Questão 823.
Qual halogênio é líquido à temperatura ambiente? A. Flúor. B. Cloro. C. Bromo. D. Iodo. Astato. Resposta correta. C. Explicação. O bromo é o único halogênio líquido à temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Os estados físicos dos halogênios à temperatura ambiente são: flúor, gás amarelo pálido; cloro, gás amarelo esverdeado; bromo, líquido vermelho escuro; iodo, sólido violeta escuro; astato, sólido radioativo. Esta progressão reflete o aumento das forças intermoleculares, van der Waals, com o aumento da massa molecular. O bromo tem ponto de fusão menos 7,2 graus Celsius e ebulição 58,8 graus Celsius. Em medicina, compostos de bromo eram historicamente usados como sedativos, mas foram substituídos por alternativas mais seguras. Atualmente, brometos são usados em alguns anticonvulsivantes e o bromo é componente de contrastes radiológicos para tomografia. Questão 824. Qual propriedade não varia periodicamente? A. Raio atômico. B. Energia de ionização. C. Massa atômica. D. Eletronegatividade. E. Afinidade eletrônica. Resposta correta. C. Explicação. A massa atômica não varia periodicamente, pois aumenta continuamente com o número atômico devido ao aumento do número de prótons e nêutrons. As propriedades periódicas mostram padrões repetitivos ao longo dos períodos e grupos. Raio atômico diminui no período e aumenta no grupo. Energia de ionização e eletronegatividade aumentam no período e diminuem no grupo. Afinidade eletrônica geralmente segue padrão similar à energia de ionização. A periodicidade das propriedades é consequência da estrutura eletrônica repetitiva dos elementos. Esta diferença é fundamental. Enquanto propriedades químicas dependem da configuração eletrônica cíclica, a massa depende do conteúdo nuclear crescente. Este conceito é importante para compreender por que isótopos, mesma configuração eletrônica, massas diferentes, têm propriedades químicas idênticas. Questão 825. Qual é o símbolo do elemento com o número atômico 19? A, Kb, Kc, Ard, Sci, Cl. Resposta correta. A. Explicação. O elemento com o número atômico 19 é o potássio, K, do latim Kalium. Sua configuração eletrônica é Ar4s sobrescrito 1, sendo um metal alcalino do grupo 1A. Cálcio, K, tem Z igual 20, argônio, Ar, Z igual 18, escândio, Sc, Z igual 21, cloro, Cl, Z igual 17. O potássio é essencial biologicamente, sendo o principal cátion intracelular, K. Regula potencial de membrana, transmissão nervosa, contração muscular e equilíbrio ácido-base. A bomba na catease mantém gradiente eletroquímico vital para a função celular. Deficiência de potássio, hipocalemia, causa fraqueza muscular, arritmias cardíacas e paralisia. Suplementos de potássio são usados em medicina para tratar e prevenir deficiências, especialmente em pacientes usando diuréticos que aumentam perda renal de potássio. Questão 826. Qual família tem tendência de formar íons com carga -2? A. Metais alcalinos. 1A. B. Metais alcalino terrosos. 2A. C. Calcogênios.
6A, D, halogênios, 7A, E, gases nobres, 8A. Resposta correta, C. Explicação: os calcogênios, família 6A, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, tendem a formar íons com carga -2. Com 6 elétrons de valência, Ns sobrescrito 2Np, ganham 2 elétrons para completar o octeto, formando íons como O sobrescrito 2, S sobrescrito 2. Metais alcalinos, 1A, formam íons +1, alcalino terrosos, 2A, íons +2, halogênios, 7A, íons -1, gases nobres geralmente não formam íons. Esta tendência explica fórmulas de compostos comuns. Na O, cão, HS, o oxigênio como O sobrescrito 2 é fundamental em óxidos metálicos usados em medicina. Óxido de magnésio, antiácido, óxido de zinco, antisséptico, protetor solar. O enxofre em forma de sulfato, Sol sobrescrito 2, é essencial em sulfato de magnésio, relaxante muscular, anticonvulsivante e outros medicamentos. Questão 827. Qual é o elemento mais eletronegativo? A. Oxigênio. B. Nitrogênio. C. Flúor. D. Cloro e carbono. Resposta correta, C. Explicação: o flúor é o elemento mais eletronegativo, 4,0 na escala de Pauling, devido ao seu pequeno raio atômico e alta carga nuclear efetiva. A eletronegatividade decresce, F maior que N, Cl, Dr e C. Esta alta eletronegatividade faz o flúor formar ligações químicas muito fortes e polares. Em medicina, compostos fluorados são importantes: fluoreto de sódio em pastas dentais, prevenção de cáries, fluoroquinômanas como antibióticos, anestésicos fluorados como sevoflurano. A ligação CF é uma das mais fortes na química orgânica, conferindo estabilidade metabólica a fármacos fluorados. O flúor também é usado em tomografia por emissão de pósitrons, PET, onde sobrescrito uma F marca moléculas para diagnóstico por imagem de processos metabólicos. Questão 828. Quantos períodos possui a tabela periódica atual? A. 6b, 7c, 8d, 18e, 32. Resposta correta, B. Explicação: a tabela periódica atual possui 7 períodos, linhas horizontais. Cada período corresponde ao preenchimento de um nível energético principal. Primeiro período, H, Re, segundo período, Li ao Ne, terceiro período, Na ao Ar, quarto período, K ao Kr, quinto período, Rb ao Xe, sexto período, Cs ao Rn, sétimo período, Fr ao Og, parcialmente sintético. O número 18 refere-se aos grupos, colunas verticais, 32 ao número máximo de elementos por período, sexto e sétimo períodos. Elementos do sétimo período são principalmente sintéticos, com meias-vidas muito curtas. A organização em períodos reflete a estrutura eletrônica e permite prever propriedades químicas. Esta organização é fundamental para compreender elementos usados em medicina nuclear, radiofarmácia e desenvolvimento de novos materiais biomédicos. Questão 829. Qual elemento é considerado um metalóide? A. Alumínio. B. Silício. C. Fósforo. D. Enxofre. E. Cloro.
Resposta correta: B. Explicação: o silício é considerado um metalóide, semimetal, apresentando propriedades intermediárias entre metais e não metais. Os metaloides incluem boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e às vezes polônio. Localizam-se na linha diagonal da tabela periódica. Alumínio é metal, fósforo, enxofre e cloro são não metais. O silício tem condutividade elétrica intermediária, semicondutor, podendo formar ligações covalentes e únicas. Em medicina, compostos de silício são usados em implantes, silicones biocompatíveis, próteses, cateteres e equipamentos médicos devido à sua inércia química e flexibilidade. O dióxido de silício, sílica, é usado como excipiente farmacêutico. Nanopartículas de silício estão sendo estudadas para a liberação controlada de medicamentos. Questão 830. Qual propriedade explica por que metais conduzem eletricidade? A. Presença de elétrons de valência fracamente ligados. B. Alta densidade. C. Estrutura cristalina. D. Baixa energia de ionização. E. A e D estão corretas. Resposta correta. I. Explicação: tanto a presença de elétrons de valência fracamente ligados quanto a baixa energia de ionização explicam a condutividade elétrica dos metais. Metais têm poucos elétrons de valência fracamente ligados ao núcleo, formando um mar de elétrons móveis que podem transportar corrente elétrica. A baixa energia de ionização facilita a liberação destes elétrons. Alta densidade e estrutura cristalina não determinam condutividade diretamente. Esta propriedade é fundamental em aplicações médicas, eletrodos de eletrocardiografia, desfibriladores, marca-passos, instrumentos cirúrgicos elétricos. Metais biocompatíveis como o titânio combinam condutividade com baixa reatividade, sendo ideais para implantes que requerem condução elétrica, como implantes cocleares e eletrodos neurais para tratamento de distúrbios neurológicos. Link Ligações Químicas, 15 questões, 831-845. Questão 831. Qual tipo de ligação ocorre entre sódio e cloro no NaCl? A. Covalente apolar. B. Covalente polar. C. Iônica. D. Metálica. E. Ligação de hidrogênio. Resposta correta: C. Explicação: a ligação entre sódio e cloro no NaCl é iônica, formada pela transferência de elétrons do metal, Na, para o não metal, Cl. O sódio perde um elétron tornando-se Na, o cloro ganha um elétron tornando-se Cl. A grande diferença de eletronegatividade, Cl igual 3,0, Na igual 0,9, delta igual 2,1, favorece transferência completa ao invés de compartilhamento. Íons de cargas opostas se atraem eletrostaticamente, formando cristal iônico. Esta ligação confere propriedades características: condutividade em solução aquosa, solubilidade em solventes polares, ponto de fusão elevado. O NaCl é essencial biologicamente, cloreto de sódio, regulando volume extracelular, pressão osmótica e transmissão nervosa. É usado medicinalmente em soro fisiológico, reposição eletrolítica e conservação de hemoderivados. Questão 832. Quantas ligações covalentes o carbono pode formar? A. 1B, 2C, 3D, 4E, 6.
Resposta correta. D. Explicação. O carbono pode formar 4 ligações covalentes. Com configuração eletrônica 1s sobrescrito 22s sobrescrito 22p sobrescrito 2, o carbono tem 4 elétrons de valência. Para completar o octeto, compartilha estes 4 elétrons com outros átomos, formando 4 ligações covalentes. Esta tetravalência pode incluir ligações simples, CC, duplas, C igual C, ou triplas, CC. A capacidade de formar 4 ligações estáveis torna o carbono único na formação de moléculas complexas, base da química orgânica e da vida. Em medicina, esta versatilidade permite síntese de fármacos complexos, desde aspirina simples até antibióticos sofisticados como penicilinas. A tetravalência do carbono também permite formação de polímeros biomédicos como suturas absorvíveis e materiais de implante. Questão 833. Qual molécula apresenta ligação de hidrogênio? A. CHB, HOC, COD, NE, CCl. Resposta correta. B. Explicação. A água, HO, apresenta ligação de hidrogênio, interação especial que ocorre quando o hidrogênio está ligado a átomos muito eletronegativos, F, O, N, e interage com um par de elétrons não ligantes de outro átomo eletronegativo. Na água, hidrogênio parcialmente positivo de uma molécula atrai oxigênio parcialmente negativo de outra molécula. CH, CO, NCCl não tem hidrogênio ligado a átomo suficientemente eletronegativo. Ligações de hidrogênio explicam propriedades únicas da água: alto ponto de ebulição, tensão superficial elevada, capacidade solvente. São fundamentais em estruturas biológicas: dupla hélice do DNA, estrutura de proteínas, estabilidade de membranas celulares. Em farmacologia, determinam solubilidade, permeabilidade e interação fármaco-receptor. Questão 834. Qual é a geometria molecular do metano? CH. A. Linear D, angular C, trigonal plana D, tetraédrica e octaédrica. Resposta correta. D. Explicação. O metano, CH, tem geometria molecular tetraédrica. O carbono central forma 4 ligações covalentes com hidrogênios, sem pares de elétrons não ligantes. Pela teoria CEPR, repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, 4 pares ligantes se arranjam no espaço minimizando repulsão, resultando em tetraedro com ângulos de 109,5 graus. Esta geometria é fundamental na química orgânica, influenciando propriedades físicas e reatividade. Em medicina, a compreensão de geometria molecular é crucial para design de fármacos, encaixe enzima-substrato, quiralidade, isomeiros com atividades diferentes, farmacocinética, permeabilidade de membranas. Muitos anestésicos inalatórios têm geometrias baseadas no tetraedro, e alterações geométricas podem mudar drasticamente a atividade farmacológica. Questão 835. Qual força intermolecular é mais forte? A. Forças de London, Van der Waals. B. Dipolo-dipolo C. Ligação de hidrogênio D. Íon dipolo E. Dipolo induzido. Resposta correta. D. Explicação. A força íon dipolo é a mais forte entre as forças intermoleculares listadas.
Ocorre entre íon e molécula polar, sendo proporcional à carga do íon e momento dipolar da molécula. Ordem de força: íon dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo, dipolo induzido, forças de London. As forças íon-dipolo explicam a alta solubilidade de compostos iônicos em água. Íons na HCl interagem fortemente com moléculas de água polares. Esta força é fundamental em processos biológicos, transporte de íons através de membranas, atividade enzimática, estabilidade de proteínas em solução aquosa. Em farmacologia, determina a solubilidade de medicamentos iônicos, biodisponibilidade oral e distribuição no organismo. Fármacos como sulfato de morfina dependem de forças íon-dipolo para solubilização e ação terapêutica. Questão 836. Qual molécula é polar? A, CoB, CHC, BFD, NHE, CCl. Resposta correta: D. Explicação: a amônia, NH, é polar devido à sua geometria piramidal trigonal e diferença de eletronegatividade entre N e H. Embora cada ligação NH seja polar, a geometria simétrica, par de elétrons não ligante no nitrogênio, resulta em momento dipolar resultante não nulo. Linear, CH, tetraédrica, BF, trigonal plana, e CCl, tetraédrica, são apolares por simetria, mesmo tendo ligações polares. A polaridade da amônia permite ligações de hidrogênio, explicando seu ponto de ebulição relativamente alto, menos 33 graus Celsius, e alta solubilidade em água. Em medicina, a polaridade da NH é importante. Forma íons amônio, NH, em pH fisiológico, é produzida no metabolismo de aminoácidos, e sua toxicidade requer conversão hepática em ureia. Soluções amoniacais são usadas como expectorantes em alguns produtos de limpeza hospitalar. Questão 837. Qual é a principal característica da ligação metálica? A. Transferência completa de elétrons. B. Compartilhamento localizado de elétrons. C. Mar de elétrons deslocalizados. D. Atração íon-dipolo. E. Ligações direcionais. Resposta correta: C. Explicação: a principal característica da ligação metálica é o mar de elétrons deslocalizados, onde elétrons de valência não pertencem a átomos específicos, mas movem-se livremente por toda estrutura cristalina. Este modelo explica propriedades metálicas, condutividade elétrica e térmica, elétrons móveis, maleabilidade e ductilidade, elétrons se reorganizam sem quebrar ligações, brilho metálico, elétrons absorvem e reemitem luz. Diferencia-se da ligação iônica, transferência completa, e covalente, compartilhamento localizado. Em medicina, esta propriedade é explorada em implantes metálicos biocompatíveis, titânio, instrumentos cirúrgicos condutores, eletrodos para estimulação elétrica, materiais para próteses que requerem condutividade e resistência mecânica. A maleabilidade permite conformação de implantes personalizados. Questão 838. Quantos pares de elétrons compartilhados existem em N? A. 1B, 2C, 3D, 4E, 6. Resposta correta: C. Explicação: no N existem 3 pares de elétrons compartilhados, formando ligação tripla, NN.
Cada nitrogênio tem 5 elétrons de valência, totalizando 10 elétrons. Para completar o octeto, cada N precisa de 3 elétrons adicionais, compartilhando 6 elétrons, 3 pares, entre si. Esta ligação tripla é uma das mais fortes na química, energia de dissociação 945 kJ/mol, explicando a estabilidade e inércia química do N. Em medicina, esta estabilidade torna o N útil como gás inerte para a preservação de medicamentos sensíveis ao oxigênio, atmosfera protetiva em cirurgias, e como propelente em aerossóis médicos. O N líquido é usado para a criopreservação de tecidos e criocirurgia, remoção de verrugas, tumores superficiais. Sua baixa reatividade garante segurança em aplicações biomédicas. Questão 839. Qual fator não influencia a polaridade de uma ligação? A. Diferença de eletronegatividade. B. Geometria molecular. C. Massa atômica dos átomos. D. Presença de pares não ligantes. Simetria da molécula. Resposta correta. C. Explicação. A massa atômica dos átomos não influencia a polaridade de uma ligação. A polaridade é determinada por diferença de eletronegatividade, cria dipolo na ligação, geometria molecular, determina-se dipolos se cancelam, presença de pares não ligantes, afeta a geometria, simetria molecular, dipolos simétricos se cancelam. Massa atômica não afeta a distribuição eletrônica ou eletronegatividade significativamente. Por exemplo, HF e He têm massas muito diferentes, mas a polaridade depende da eletronegatividade, F maior que I. Em farmacologia, a polaridade molecular determinada por estes fatores, exceto massa, influencia solubilidade, permeabilidade de membranas, biodisponibilidade, distribuição tecidual, eliminação renal. Isótopos, diferentes massas, mesma configuração eletrônica, têm propriedades químicas idênticas, confirmando que massa não determina a polaridade. Questão 840. Qual hibridização apresenta o carbono no etileno, CH? A. SPB, SP sobrescrito 2C, SP sobrescrito 3D, SP sobrescrito 3DE, SP sobrescrito 3D sobrescrito 2. Resposta correta. B. Explicação. No etileno, CH, o carbono apresenta hibridização SP sobrescrito 2. Cada carbono forma 3 ligações sigma, 2CH e 1CC, e uma ligação π, C igual C, totalizando ligação dupla C igual C. Na hibridização SP sobrescrito 2, um orbital S2p se hibridizam formando 3 orbitais SP sobrescrito 2 coplanares, ângulo centésimo vigésimo, restando um orbital P não hibridizado para ligação π. Esta hibridização confere geometria trigonal plana ao redor de cada carbono. O etileno é precursor de polietileno usado em materiais médicos, bolsas de soro, cateteres, implantes. A ligação dupla C igual C pode ser aproveitada em reações de polimerização para a síntese de biomateriais. Compreender hibridização é fundamental para entender estrutura e reatividade de fármacos com ligações duplas, influenciando estabilidade metabólica e atividade farmacológica. Questão 841. Qual molécula tem momento dipolar zero? A. HOB, NHC, HCl,D, CoE. Resposta correta.
D. Explicação. O Cu tem momento dipolar zero devido à sua geometria linear e simetria. Embora cada ligação seja igual ou seja polar, oxigênio mais eletronegativo, os dois dipolos são iguais em magnitude e opostos em direção, cancelando-se mutuamente. HO, angular, NH, piramidal, HCl, linear mais assimétrica, e SO, angular, tem momentos dipolares não nulos. O Cu é apolar apesar de conter ligações polares, demonstrando a importância da geometria molecular. Esta polaridade explica por que Cu é pouco solúvel em água, apenas 0,17 gramas por 100 ml a 20 graus Celsius, mas forma HCO por reação química. Em medicina, Cu é usado em laparoscopia, insuflação abdominal, crioterapia, como tampão em soluções de diálise, e sua baixa solubilidade permite eliminação pulmonar eficiente. Questão 842. Qual tipo de ligação é quebrada durante a fusão de um metal? A. Covalente. B. Iônica. C. Metálica. D. Ligação de hidrogênio. E. Van der Waals. Resposta correta. C. Explicação. Durante a fusão de um metal, ligações metálicas são quebradas. O aquecimento fornece energia suficiente para superar a atração entre íons metálicos positivos e o mar de elétrons, transformando o sólido cristalino em líquido. Metais puros são mantidos unidos exclusivamente por ligações metálicas. A temperatura de fusão reflete a força destas ligações. Metais como tungstênio, ponto de fusão 3410 graus Celsius, têm ligações metálicas muito fortes. Em medicina, esta propriedade é importante para esterilização de instrumentos metálicos, autoclavagem a 121 graus Celsius, soldagem de implantes, conformação de próteses metálicas. Ligas metálicas usadas em implantes, titânio, aço inoxidável, são escolhidas considerando ponto de fusão, biocompatibilidade e resistência à corrosão. A fusão controlada permite fabricação de dispositivos médicos Precision. Questão 843. Qual é a fórmula da molécula de água considerando ligações covalentes? A. HOHB, HO sobrescrito 2HC, HOD. A e C estão corretas. B e C estão corretas. Resposta correta. D. Explicação. Tanto HOH quanto HO representam corretamente a molécula de água com ligações covalentes. HOH mostra as ligações covalentes explicitamente, HO é a fórmula molecular condensada. A opção B, HO sobrescrito 2H, representaria ligações únicas, que não ocorrem na água. Na molécula de água, oxigênio compartilha elétrons com dois hidrogênios através de ligações covalentes polares. A diferença de eletronegatividade, O igual 3,5, H igual 2,1, cria dipolos nas ligações, mas não há transferência completa de elétrons. Esta estrutura covalente confere à água propriedades únicas, capacidade solvente universal, alto calor específico, expansão na congelação. Em medicina, a estrutura da água determina a solubilidade de fármacos, estabilidade de soluções injetáveis, hidratação de proteínas e função de membranas biológicas. Questão 844. Qual força intermolecular predomina no gelo? A. Forças de Van der Waals. B. Ligação de hidrogênio. C.
dipolo D, ligação iônica e ligação covalente. Resposta correta: B. Explicação: no gelo predominam ligações de hidrogênio entre moléculas de água. Cada molécula de HO pode formar até 4 ligações de hidrogênio, 2 como doador através de H, 2 como receptor através de pares não ligantes do, criando estrutura cristalina hexagonal rígida. Esta rede de ligações de hidrogênio explica propriedades únicas do gelo: densidade menor que água líquida, expansão, estrutura cristalina ordenada, ponto de fusão relativamente alto. Forças de Van der Waals também existem, mas são secundárias. Ligações covalentes existem dentro das moléculas, não entre elas. Em medicina, a formação de cristais de gelo durante congelamento rápido, criocirurgia, destrói células por ruptura de membranas. Criopreservação de tecidos requer crioprotetores para minimizar formação de cristais grandes que danificariam estruturas celulares. Questão 845. Qual molécula apresenta ressonância? A. CHB, NHC, HOD, OE, H. Resposta correta: D. Explicação: o ozônio, O, apresenta ressonância, podendo ser representado por duas estruturas canônicas equivalentes onde a ligação dupla alterna entre as posições O igual O e O igual O. A estrutura real é híbrida entre estas formas, com ligações de ordem 1,5. CH, NH, HO e H têm estruturas únicas bem definidas sem ressonância. A ressonância não explica sua estabilidade relativa e propriedades. O ozônio é importante em medicina, ozonioterapia, controversa, para algumas condições, desinfecção de água e superfícies hospitalares, poder oxidante, tratamento de feridas infectadas. A ressonância confere ao O reatividade intermediária entre O, pouco reativo, e o atômico, muito reativo, tornando-o útil como agente antimicrobiano controlado. Compreender ressonância é fundamental para entender estabilidade e reatividade de muitos fármacos aromáticos. Alambique Funções Inorgânicas, 15 questões, 846-860. Questão 846. Qual é a fórmula do ácido sulfúrico? A. HSOB, HSOC, HSOD, SOE, HS. Resposta correta: B. Explicação: a fórmula do ácido sulfúrico é HSO. É um ácido forte, dibásico, libera 2H, formado por enxofre no estado de oxidação mais 6. HSO é ácido sulfuroso, S, HSO é íon hidrogênio sulfato, SO sobrescrito 2 é íon sulfato, HS é sulfeto de hidrogênio. O ácido sulfúrico é amplamente usado em medicina e farmácia, síntese de medicamentos, purificação de drogas, preparação de sais farmacêuticos, baterias de equipamentos médicos portáteis. Sua forma diluída é usada em eletrólitos para eletroforese, análises laboratoriais. O HSO concentrado é extremamente corrosivo, requerendo manuseio cuidadoso. Em laboratórios clínicos, é usado em digestão de amostras para análise de metais, preparação de reagentes para bioquímica clínica. Questão 847. Qual composto é uma base de arrenilos? A. HClB, na OHC, na ClD, CoE,
HSO. Resposta correta: B. Explicação: o NaOH, hidróxido de sódio, é uma base de arrenilos, pois libera íons O em solução aquosa, NaOH na mais O. HCl e HSO são ácidos, liberam H, na Cl é sal neutro, coforma ácido fraco. Bases de arrenilos contêm grupo hidroxila, O, e aumentam concentração de O em solução. O NaOH é base forte, causando pH elevado. Em medicina, o NaOH tem usos limitados devido à sua causticidade, mas é usado em preparação de sabões medicinais, síntese farmacêutica, limpeza e esterilização de equipamentos, em concentrações adequadas, preparação de soluções tampão, neutralização de ácidos em emergências químicas. Sua natureza fortemente básica requer extremo cuidado no manuseio para evitar queimaduras químicas graves. Questão 848. Qual é o nome do composto KCO? A. Carbonato de cálcio. B. Carbeto de cálcio. C. Óxido de cálcio. D. Hidróxido de cálcio. E. Sulfato de cálcio. Resposta correta: A. Explicação: KCO é carbonato de cálcio, sal formado pelo cátion K sobrescrito 2 e ânion Co sobrescrito 2. Carbeto seria KC, óxido cão, hidróxido K, O, sulfato KSO. O carbonato de cálcio é extensivamente usado em medicina, suplemento de cálcio para prevenção, tratamento de osteoporose, antiácido para neutralizar acidez estomacal, reage com HCl formando KCl mais HO mais CO, excipiente em comprimidos farmacêuticos. É componente natural de conchas, mármores e calcários. Sua baixa solubilidade em água requer vitamina D para absorção intestinal eficiente. Em laboratórios clínicos, o carbonato de cálcio é padrão primário para a padronização de soluções ácidas. Sua pureza e estabilidade o tornam referência confiável em análises quantitativas.